Bom, o laboratório de hoje é o laboratório de número 9, que vai falar sobre polarização de transistores na configuração emissor comum. Nós vamos ver aí quais são os tipos de polarização e por que o emissor comum, porque ele é o mais utilizado. E essa aula vai dar embasamento para vocês para fazer a próxima aula, que é a aula de amplificadores, ok? Quando eu falo de polarização, eu estou falando de definir todos os parâmetros do meu circuito. Então você fala assim, eu vou montar um amplificador, certo? Então, para você montar um amplificador, você precisa montar a configuração do seu transistor do seu amplificador. Para isso, você precisa polarizar ele, você precisa energizar ele e ele está ali, ó, apto, pronto para receber o sinal que vai ser amplificado. Então, quando eu falo polarização, eu estou estabelecendo então as correntes de coletor, corrente de emissor, corrente de base, tensão VCE, tensão VBE, todas as tensões do circuito. Eu vou mostrar mais detalhes sobre isso durante a aula prática, para vocês entenderem, tá? Então, o objetivo é verificar os tipos de polarização de um transistor na configuração emissor comum, que a gente sabe aí que são basicamente três, né? A polarização com a corrente de base constante, que isso é esse aqui, a polarização com a corrente de emissor constante e a polarização por divisor de tensão, tá? Lá na teoria vocês viram com muito mais detalhe, mas eu vou tentar fazer um resumo aqui, certo? Bom, na polarização do transistor, então, para definir todos os parâmetros, corrente de coletor, corrente de emissor, corrente de base, né, as tensões VBE, VCE e VCB, você vai ter que definir as resistências, RC, resistência de base, tá? Tudo isso aí você precisa definir, você precisa energizar o seu circuito está pronto. Ele pode operar de duas formas, ele pode operar ou como chave, corte saturação, ou ele pode operar como amplificador. Quando eu estou operando na região de corte saturação, eu quero trabalhar nos extremos da minha reta de carga, certo? Ou embaixo, né, no corte, ou em cima na saturação. Já quando eu trabalho com a região ativa, que é quando eu quero trabalhar com amplificador, eu sempre quero trabalhar no ponto médio da reta de carga, né? Que seria meu ponto quiescente, seria o meio da minha reta de carga. Mas dependendo da configuração do meu circuito, esse ponto quiescente, ele pode estar variando, ele pode subir ou descer dependendo da temperatura. Então, nosso circuito, o transistor, ele é muito instável em relação à temperatura. Por isso que eu vou mostrar três tipos, né, desde o que varia mais até o mais estável, para vocês entenderem que quando a gente chegar no amplificador, a gente vai usar a configuração do mais estável, porque eu quero garantir que o meu ponto quiescente esteja no meio da reta de carga. Só que aqui no exemplo ele usa duas fontes, né? Uma fonte VCC para alimentar o coletor e emissor e uma fonte VBB para alimentar a base, tá? Mas isso é inviável, ok? A gente não utiliza duas fontes assim não. Então a gente faz o quê? Faz um divisor de tensão na prática, né? Faz um divisor de tensão aplicando a mesma tensão VCC tanto para a base quanto para o coletor. Se vocês olharem as duas configurações, essa foi polarizada diretamente, né? O positivo chega aqui no terminal P, aqui é um NPN, então o positivo chega no P, e aqui eu chego com positivo no N. Aqui foi polarizado inversamente, e aqui foi polarizado diretamente. Quando eu faço essa variação aqui, né, para o divisor de tensão, eu continuo tendo essa mesma polarização. O positivo está chegando aqui na base, que é meu P, e também está chegando no negativo aqui no N do coletor. Então a primeira malha aqui de saída está polarizada inversamente e a malha de entrada polarizada diretamente. Então nessa polarização com a corrente de base constante, o que acontece? Eu apliquei uma tensão em cima de RB e VBE. VBE, a variação é mínima, né, praticamente desprezível com a temperatura do transistor. Então eu sei que a tensão da base ali vai praticamente manter constante, tá? Não é tão constante, mas vai manter constante, então mantendo assim constante uma corrente de base. Quando eu falo que não vai manter, é mínimo, pessoal, porque o VBE ele ainda tem uma mínima oscilação com a temperatura. E como a gente está falando de correntes de micro, pode ser que ocorra ali uma pequena oscilação, a gente vai ver isso no laboratório, tá? Mas a maior oscilação mesmo vai ser aqui na corrente de coletor-emissor. Conforme vai variando a temperatura do transistor, essa corrente ela vai estar oscilando, mesmo tendo corrente de base constante. Para tentar resolver isso, foi colocado um resistor de emissor. Só que antes de falar do resistor de emissor, só para falar aqui que aqui foi feito a malha de entrada, né, que é a base aqui pela base, e a malha de saída, que é a relação aqui ao coletor e emissor, tá? Com essas duas equações de malha, de entrada e saída, você consegue aí definir os seus parâmetros, né? Você consegue fazer a polarização do transistor. Então, se você já tem o resistor de base, qual que é a corrente que vai ter? Se você já tem a corrente de base que você precisa, qual que é o resistor que você precisa colocar? E assim por diante, tá?
Então, as equações são essenciais para poder fazer dimensionamento do circuito. Quando eu coloco, então, o resistor de emissor, o que vai acontecer agora? Eu tendo a estabilizar a corrente de emissor. Por quê? A corrente que está passando entre o coletor aqui para o emissor, se ela sofrer alteração com a temperatura do transistor, vamos supor que tende a aumentar a corrente de emissor, então vai acontecer, vai aumentar a queda de tensão em cima do resistor de emissor. Se aumenta a queda de tensão em cima do resistor de emissor, vai diminuir a tensão em cima do resistor de base, já que está na malha de entrada, ó. A malha tem que fechar, né? Tem que ser, os sinais têm que ser iguais. Se aumenta de um, tem que diminuir do outro, já que a tensão VBE é estável e a tensão da fonte também. Então, com a diminuição da tensão em cima de RB, diminui a corrente de base, automaticamente diminuindo a corrente de coletor. Então, o sistema tende a estabilizar sozinho, colocando então esse resistor de emissor. Tá? Se vocês verem as equações aí de entrada e a equação de saída, você vai ver que a equação de entrada depende então da tensão em cima do resistor de emissor, da tensão da fonte, da tensão VBE, que é praticamente instável, e aí vai variar então quem? Se eu variar a tensão em cima do resistor de emissor, vai variar a tensão em cima do resistor de base, estabilizando o seu circuito, ok? Bom, e por último, temos aqui a polarização por divisor de tensão, aonde a teoria fala que o circuito ele fica quase que totalmente independente de beta, quase, tá? Então, praticamente, para você dimensionar todo esse circuito, você não precisa saber beta, já que nos outros itens aqui, o beta é importante para você passar a relação de IB e de IC. E quando você faz o dimensionamento do circuito de polarização por divisor de tensão, você vai ver que você não usa o beta para poder fazer dimensionamento, ficando assim, então, o circuito independente do beta. Quando você faz um divisor de tensão, usando a tensão VCC, você definiu as tensões aqui em cima de RB1 e de RB2, travando então a tensão na base, já que VBE é fixo, né? A tensão em cima de RE também vai ser fixa, porque eu tenho uma malha aqui. Se a tensão VRB2 é fixa e VBE também vai ser fixo, eu travei a tensão em cima do resistor de emissor, travando então a corrente aqui em cima do emissor, certo? E com isso você deixa o seu circuito então muito mais estável aí em relação à variação de temperatura do transistor. Isso vocês vão ver lá no laboratório durante a aula da prática, tá? Aí tem algumas condições para você montar o circuito, né, para poder dimensionar aqui o divisor de tensão de forma ideal. Se ele ficar muito bem dimensionado, o circuito fica bem estável. Então, a estabilidade também depende do dimensionamento dos resistores, tá? Então, pode acontecer aí ter uma oscilação. Acontece também muito quando você energiza o circuito, diferente da teoria, né, e da simulação, que você simula e está tudo ali, já entrou em regime permanente. Quando você vai para a prática, os seus resistores, os seus equipamentos estão numa certa temperatura. E aí quando você energiza, vai circular corrente pelos resistores. Esses resistores vão tender a aquecer, né? A resistência com corrente tem o que? Temperatura mínima, mas tem. E aí o que acontece? Tende a variar um pouco o valor da resistência com a temperatura. Então o circuito leva ali, tem uma inércia para poder se estabilizar e falar, ó, ele entrou em regime permanente, ele está estável. Então vocês vão enxergar isso também na aula prática. Aí tem o equacionamento, quando ele faz por Thevenin, né? Lá na teoria foi mostrado certinho como que chega nessas equações de Thevenin. Então não vou entrar muito em detalhe, para a gente não delongar muito a aula e ficar um pouco mais direto no assunto. O material que vai ser usado vai ser um transistor BC548, o mesmo da aula passada, resistores aí de 100 ohms, 330 ohms, 1,2K, 5,6K e 150K ohms. Vamos usar o multímetro, miliamperímetro, microamperímetro também, a protoboard e a fonte variável. Não vamos usar aí o osciloscópio na aula de hoje. O que nós vamos fazer então na aula de hoje? Nós vamos montar os circuitos, são 3 circuitos, tá aí os 3 circuitos, com um divisor de tensão na base, com corrente constante no emissor e com a corrente constante na base. Montando os 3 circuitos, os 2 primeiros são idênticos, só muda o resistor de emissor, tá? Em termos de componente, e o último circuito muda aí o dimensionamento, né, do divisor de tensão na base, já que essa parte é muito importante para poder fazer com que o circuito fique estável. O que nós vamos preencher então aqui nos dados? Nós vamos medir a corrente de base, nós vamos medir a corrente de coletor, nós vamos medir a corrente de emissor, a tensão VBE, a tensão VCE e vamos calcular o nosso beta.
Isso para o primeiro circuito, para o segundo circuito e para o terceiro circuito, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer a mesma atividade nos 3 circuitos, mudando só a configuração. E eu quero que vocês, lá na prática, então, identifiquem aí essa variação da corrente, conforme vai ter a variação da temperatura do transistor. Se tivesse como esquentar aí lá no laboratório de uma forma melhor, ficaria muito mais evidente essa variação. Aqui vai ter uma estabilização melhor da corrente de emissor. Vocês vão ver que a corrente de base vai variar conforme varia a corrente aqui, porque a temperatura está mudando. Então, conforme aumenta aqui, diminui na base, para poder compensar, tentando manter assim, então, estável, ok? Aqui, não, pelo contrário, né? Aqui vai estabilizar a corrente de base, depois que esse resistor entrar numa temperatura de regime permanente, vai estabilizar a corrente de base, mas a corrente de coletor vai ficar oscilando aí, caso varie a temperatura em cima do transistor, tá? Ou a temperatura própria dele também interna, né? Com a passagem de corrente por ele. Já nesse circuito aqui, eles tendem a estabilizar então a corrente de base, estabilizando aí a corrente de emissor e de coletor. Ah, professor, mas pode acontecer de ter uma variaçãozinha? Pode, pessoal, porque vai alterar as características aí dos resistências. Eu teria que deixar esse circuito parado um tempo, né, para ele estabilizar a temperatura dos componentes, para daí falar, ó, ele estabilizou, agora eu posso fazer as medições. Mas isso demoraria muito tempo, né, tanto para a gravação da aula, tanto para vocês ficarem assistindo. Então a gente pega e a gente tenta analisar os dados com o que a gente tem mesmo com a oscilação ali um pouquinho da temperatura. Mas vocês vão ver que a oscilação desse é muito maior com esse. E vocês entendem então que eles estão entrando aí em regime permanente, principalmente em relação à temperatura dos componentes. Então, espero que vocês tenham entendido. Fiquem aí agora com a parte prática aí para poder fixar ainda mais essa parte da teoria, ok? Então vamos ver a parte prática do laboratório, vamos ver como ficou essas medições. Bom, pessoal, partindo agora para a parte prática, antes de começar a montar o experimento, só mostrar para vocês que a fonte foi calibrada em 12 volts, porque todos os experimentos aqui vão utilizar 12 volts, ok? E aí agora vamos partir para a parte da montagem, e aí nós vamos utilizar o amperímetro da bancada para poder pegar aí a corrente da base. E a gente vai usando outros multímetros para poder pegar as outras correntes, tá? Então esse multímetro aqui vai ficar na escala de microampere, para poder pegar a corrente de base, que é o que pede, né? E eu vou usar outros 2 multímetros, um para medir tensão e outro para medir corrente, para não ter que ficar trocando os cabos, tá bom? Para montar o circuito, nós vamos usar aqui alguns resistores, tá? Esse aqui é o de 100, esse é o de 100 ohms, tá aqui o transistor, né? Deixa eu ver aqui agora qual que é esse aqui. Esse aqui é o de 5,6K. Vou mostrar agora, porque depois não preciso estar mostrando. 5,6. Vamos pegar mais um aqui. Esse é o de 1,2K. Marrom, vermelho, vermelho. Esse aqui é o de 330 ohms. Laranja, laranja, marrom. E por último, nós temos os de 150, tá? Marrom, verde e amarelo, né? 150 ohms. Certo? Então tá aí todos os componentes da aula de hoje. E eu vou estar montando aqui agora a primeira parte do experimento. Então aqui nós vamos ter aqui o circuito de polarização com corrente de base constante. Nós vamos ver então que a corrente de base ela vai se estabilizar, nós vamos ver por esse amperímetro da bancada. E vai ter uma variação da corrente de coletor em função da variação da temperatura. Conforme vai passando a corrente, o transistor vai esquentando, né? E ele vai variar a temperatura. E aí varia a corrente também. Claro que isso vai até estabilizar, mas pode sofrer também variação em função da temperatura ambiente. Que nem aqui está com ar-condicionado, mas se eu colocar a mão no transistor, ele vai esquentar, então vai variar também a corrente, tá? Vamos montar o circuito aí, então, e vocês vão ver como que fica. Bom, eu já deixei aqui, ó, a tensão da fonte CC 12 volts positivo está nesse fio vermelho e o negativo está no fio preto, tá? Então eu coloquei ali já um jumper, então eu tenho aqui o positivo à minha disposição e eu tenho aqui o negativo também à minha disposição. Vamos começar pela instalação do transistor. Vou colocar o transistor com o chanfro dele para frente,
porque aí eu sei que é coletor, base, emissor, a gente já viu isso na aula passada. E aí eu vou fazer a ligação então conforme o desenho. Vou pegar aqui do VCC, né, o positivo está aqui em cima, no barramento, e eu vou fazer o que? Vou ligar o resistor de 330 ohms. Então vamos achar o resistor de 330, está aqui, e eu vou ligar ele na fonte CC, está aqui, o jumper. Vou desligar a fonte. Ah, professor, mas o senhor não ligou no transistor. Isso, porque eu vou fazer o que? Eu vou fazer a ligação com o jumper, porque na hora que eu for medir a corrente, basta eu abrir esse jumper e colocar o meu multímetro nos terminais do resistor e do transistor, e aí fica mais fácil. Então tá lá a instalação, ó. Liguei então agora o resistor do transistor usando o jumper, tá? Na parte de baixo, no emissor, já vem o nosso negativo da fonte CC. Então aqui no emissor, eu já vou ligar ele aqui, ó. Faltou ligar quem agora? O resistor de base, que é o de 150 ohms. Então vamos procurar o resistor de 150k ohms, né? Vamos fazer um jumper aqui, ó, do VCC para cá, para esse barramento. E agora eu vou pegar o resistor de 150 e vou ligar no VCC. E daqui agora eu vou puxar um jumper até a base, porque aí também na hora de medir a corrente já fica fácil. A gente coloca aqui. Certo? Então a ligação é essa. E vamos já deixar o amperímetro fixo na corrente de base para poder facilitar para a gente a análise, né, dos resultados. Então eu vou pegar aqui já um cabo. Vou colocar aqui no miliampere e vou colocar aqui também no com. Já está na escala de 2000 micro, tem a escala de 200 micro, tá? Então vamos deixar aqui na 200. Se precisar mudar, a gente muda. Eu vou abrir o circuito então, para cá, da base. E eu vou fazer o que agora aqui? Eu vou colocar a garrinha vermelha no resistor. Teoricamente a corrente vai vir da base, né? Vai vir pelo resistor e vai entrar na base. Então eu vou colocar a garrinha preta aqui embaixo. Não está ligada a fonte ainda, tá? Bom, e agora a gente tem que energizar o circuito e fazer as medições, né? Vou tirar esses resistores daqui. Vamos tirar esse jumper também. E vamos energizar o circuito. Vou posicionar a câmera aqui para vocês irem olhando a corrente de base. Então vamos lá, a corrente base deu quanto? 76,7 micro. Está estabilizando ainda, né? Porque o circuito ainda está esquentando, está se estabilizando. A corrente de base, ela vai se estabilizar num valor constante, né? Já que a gente definiu aqui um VCC em cima de um resistor. A gente sabe que essa tensão aqui, VBE de 0,7, ela não oscila muito com a temperatura, né? Ela praticamente não sofre influência da temperatura do transistor. Então, essa tensão aqui em cima do resistor de 150 vai ser fixa. A corrente de base, então, aqui o IB também vai ser estável, né? Estabilizado. Então, deu 76,7, está oscilando ali 7,6, 7,5, mas está estabilizando. Vamos medir agora a corrente de coletor, né? Vou pegar aqui o nosso multímetro e vamos medir a corrente de coletor. Eu vou abrir o jumper aqui, ó, e vou colocar agora o meu multímetro para fazer essa medição. Então eu vou colocar lá no resistor e lá no meu coletor do transistor. Não quero atrapalhar a leitura ali da corrente. Deu quanto? 27,8, né? 27,9 agora. 28. Tá vendo que tá oscilando? Eu vou colocar minha mão no transistor e vamos ver se ele vai oscilar mais. Ó. 27,8. Baixou, né? Variou a temperatura. Então ele está oscilando a corrente. Voltou para 28, né? Que agora ele esfriou um pouquinho por causa do ar-condicionado. Vamos ver a corrente de coletor, de emissor agora? Vamos voltar aqui a corrente de coletor.
Vou abrir o emissor para cá e vou medir a corrente agora do emissor. 27,6, 27,7, 27,8, 27,9. Eu vou colocar o 27,9. 28. Por que está oscilando, professor? Por causa da temperatura, pessoal. O transistor está esquentando, com a corrente passando e está oscilando. Tá? O único que não oscila tanto ali é até a nossa corrente da base, né? Que está em 76,5 agora, que entrou em regime permanente ali. Enquanto a de coletor está oscilando bastante, ó. Vamos medir as tensões? Vou voltar aqui a corrente e vamos medir a tensão agora. Na escala de tensão contínua, vou medir a tensão VBE entre a base e o emissor. Então, vamos pegar aqui a tensão na base e no emissor. Deu uma tensão aí de 0,4, 0,68. Então, 0,68. E entre o coletor e o emissor, então vou pegar aqui no coletor, vou pegar aqui no emissor. Deu uma tensão de quanto? 2,75. 2,75 volts, tá? Volts. Aqui é micro, aqui é miliampere e aqui é miliampere também, tá? E aí, qual que é o nosso beta? Vamos calcular nosso beta? Quem que é? A corrente de coletor, 27,9 expoente a menos 3, dividido por quanto? 76,7 expoente a menos 6, é um valor aproximadamente aí de 363, né? O nosso beta, tá? Bom, vamos tentar estabilizar agora essa corrente um pouquinho melhor, colocando o resistor de emissor, porque se eu coloco o resistor de emissor aqui agora, se tiver uma variação da corrente, vai ter uma variação da tensão em cima do resistor de emissor. Se acontecer essa variação aqui, vai acontecer o quê? A tensão VBE, ela é estável, né? 0,7, não varia com a temperatura. Se ocorre variação da tensão em cima do resistor de emissor, automaticamente vai acontecer uma variação em cima do resistor de base. Se ocorre a variação, se a tensão, se a corrente aumenta, né, vai aumentar a queda de tensão em RE, diminuindo então a queda de tensão na base, diminuindo a corrente de base e vai estabilizar então aí o circuito, ou pelo menos tentar estabilizar, né? O mais estável mesmo vai ser com polarização do divisor de tensão. Mas vamos ver o comportamento aí do circuito. Olha lá que a corrente está praticamente estável ali, né? Em 76,9 agora. Entrou em regime permanente aí o nosso circuito. Vou atualizar aqui. 76,9. Vamos colocar o resistor de emissor? Então vou simplesmente agora abrir aqui o meu circuito. Colocar o meu resistor de 100 ohms. Vou colocar o resistor de 100 ohms aqui. E eu já tenho uma corrente de base ali, agora de quanto? 61,7. Está oscilando? Não. 61,71. Micro, né? Ampere. Olha que agora, se eu alterar a temperatura do transistor, vai variar a corrente de base, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Antes não acontecia isso, né? Por quê? Está tentando estabilizar a corrente. Vamos medir aqui a corrente. Vamos medir aqui a corrente de coletor. Vamos abrir aqui o circuito. E vamos pegar aqui a corrente do resistor até o coletor do transistor. Deu uma corrente aí de 22,3. 22,3. Mili, né? Miliampere. Deixa claro aí. Escala de mili aqui, tá? Vamos esquentar o transistor, ver se ele varia a corrente. Vamos lá, vou tentar encostar nele aqui, ó. Olha lá, ó, 22,4.
Minha mão não tá tão quente assim também, né? Vou tentar esquentar o dedo aqui, vamos ver. Deu uma boa estabilizada, né? Vamos ver do emissor então, como é que tá agora? Já que o objetivo do resistor aqui é estabilizar a corrente. Vamos ver a corrente do emissor. 22.2. 22.2, provavelmente eu tenho outro coletor também lá, tá? 22.3, oscilando, vou colocar 22,3. Certo? Então vocês viram aí, quando eu esquentei o transistor, a corrente de base variou, né? Porque aumentou a corrente lá, variou a corrente no circuito do coletor para emissor, e a corrente da base ela tende a variar também para poder estabilizar o sinal. Era isso que eu queria mostrar para vocês, ficou bem evidente aí na medição de corrente da base. Vamos medir a tensão? Vamos medir as tensões, para a gente anotar aqui. Tensão base, vamos entortar o transistor aqui. Tensão base com emissor, 0,69. 0,69 volts. E coletor emissor, coletor com emissor, 2,45 volts. A polarização, pessoal, quando é que o assunto hoje é polarização, a ideia é que você dimensione o seu circuito, tá? Quando eu falo polarização de transistor, é que eu defino meus resistores do meu circuito para ele operar de algum modo. Ou eu quero que ele opere como chave, que ele vai trabalhar na região de corte e saturação, ou eu quero que ele trabalhe na região ativa. Então, para mim trabalhar na região ativa, eu tenho que polarizar o transistor para na hora que eu energizar a fonte de 12 volts, o circuito estabilizado, ligado, da forma como está aqui agora, ligado, energizado, estabilizado, ele esteja parado no ponto no meio da reta de carga, tá? Isso para amplificadores, que seria nosso ponto quiescente. Se eu quero que ele fique no meio da reta de carga, qualquer variação que eu tiver de corrente de base, que eu vou entrar com um sinal ali, que seja de uma música, né, pensando aí em amplificador de som, ou poderia ser um sinal de uma medição de uma milivolts, né, microvolts, eu quero amplificar isso, qualquer oscilação que eu tiver alternado ali, ele vai reproduzir da mesma forma no coletor, variando ali a corrente entre o valor mínimo e o valor máximo. Então eu não posso deixar chegar a zero e nem chegar na saturação. Aí eu estou perdendo a minha forma de onda de entrada. Então meu amplificador não está funcionando de forma adequada, tá? Ele não pode chegar na região nem de corte nem de saturação. Por isso que a gente tem que estabilizar o circuito. Imagina se eu definir um ponto da reta de carga, né? A gente viu lá o gráfico que a gente tem VCE em função de IC, e a gente achou a reta de carga, e a gente quer achar o ponto quiescente, isso é a polarização, e eu quero que ele fique sempre aqui. Qualquer oscilação que eu tiver aqui, ó, de corrente de base aqui, ele vai variar a tensão VCE e a corrente IC. Ó, vai pegar uma corrente IC e uma corrente C maior ou menor, a tensão VCE aqui e uma tensão VCE aqui. Então minha base ela vai estar aqui, ó, oscilando, e o meu sinal vai variar em cima da minha reta de carga. Se esse for mal dimensionado, né, eu posso fazer com que esse sinal caia para o corte ou chegue na saturação. Então, se eu não estabilizo o circuito sem a estabilização da temperatura, pode acontecer que esse meu ponto quiescente, dependendo da temperatura ambiente, pode estar nesse ponto aqui, ó. E aí qualquer sinal de entrada que eu tiver já vai cair para o corte. Ou pelo contrário, né? O ponto quiescente vir parar aqui por causa da temperatura. Qualquer oscilação que eu tiver na entrada da base vai chegar na saturação, e eu não quero isso. Então eu preciso estabilizar o meu ponto quiescente. Por isso que a gente está fazendo esses testes aqui com vocês, mostrando isso aqui, tá? Próxima aula é amplificador. Então quando eu chegar na aula de amplificador, eu já dimensionei a minha polarização do meu circuito, já defini meus valores de base, de coletor, de emissor. Agora basta eu pegar ou um sinal de tensão nesse ponto ou a corrente de coletor, depende do que eu quero pegar, tá? O meu
330 ohms poderia ser minha carga, poderia ser um alto-falante, não sei o que a gente está usando o amplificador. Podemos usar para várias aplicações, né? Então, meu R aqui 330 poderia ser um outro R, que seria o meu equipamento de leitura. Ou eu quero pegar a tensão VCE oscilando, que é essa tensão que me interessa. Então, tudo aí depende do amplificador, tá bom? Então, vamos agora partir para a situação da gente colocar, então, aqui agora um divisor de tensão na base e que a ideia é que ele estabilize ainda mais o circuito, né? Porque ele vai ficar praticamente independente do beta, não totalmente, né? Lá na teoria, se você olhar lá o Bolestar, ele fala que ele fica quase totalmente independente do beta. Então esse quase aí dá a entender que não é totalmente, tá? Porque a tensão aqui de 0,7 vai ficar estável, né? 0,7. Se eu tenho um divisor de tensão aqui, ó, em cima dos 12 volts, essa tensão em cima de R2 aqui, ela vai ser fixa. Então eu vou filmar um V aqui, base R2, ela vai ser fixa. Então o que vai acontecer com a tensão no emissor? A tensão em cima de RE vai ser fixa. Já que eu tenho uma malha aqui, eu tenho uma tensão de base para emissor estável, eu tenho uma tensão VBR2 fixa, então a tensão em cima de resistor de emissor fica fixa, travando então a corrente de emissor, não deixando alterar então também a corrente de coletor. Ok? Então eu vou desligar aqui a fonte e vamos alterar então agora só a configuração da base. Vou montar aqui a configuração da base e vocês vão acompanhar aí. Eu vou tirar esse resistor, porque eu não vou usar ele mais, mas eu vou precisar de outros dois, né? Vamos precisar aqui de um resistor de 5,6K. Então, eu vou pegar ele aqui, 5,6K. Vou pegar um resistor agora de 1,2K. Vou precisar puxar aqui uma tensão no barramento negativo aqui embaixo do emissor para o resistor aqui, ó. Fazendo essa ligação aqui. Tá? E agora eu preciso colocar na base. Só que para colocar na base eu vou fazer com o meu amperímetro. Então eu vou colocar a fonte não, né? A entrada de corrente aqui no meio, entre os dois resistores. Então eu vou pegar aqui, ó, vou abrir esse circuito e colocar o amperímetro aqui, ó. Então eu coloquei a garra positiva aqui e a garra negativa ela vai lá para a base. Então essa aqui seria a da base. Eu vou pegar o meu jacarezinho aqui, tá? Vou tentar espetar ele aqui para ver se ele estabiliza. Aí. Ficou firme. Vamos medir agora, ver como é que fica? Vamos posicionar aqui a câmera no nosso multímetro e vamos energizar a nossa fonte. Vamos esperar ela estabilizar um pouquinho. Vamos ver se vai haver necessidade, né? Ah, professor, mas o senhor falou que não vai variar. Claro, acabei de energizar o circuito. Os próprios resistores de base vão passar corrente por eles. Se vai passar corrente por eles, vai esquentar um pouco, né? Mínimo que seja, mas vai ter uma reação entre eles. Então, ele vai ter um período aí de estabilização. Depois que eles entrarem em regime aqui, as temperaturas, definir aí certinho as suas resistências com a temperatura. Por isso que existe a escala aí de tolerância, né? Então, aí sim vai estabilizar a nossa corrente de base, já que a corrente de base também ela é mínima, né? 35,4 micro. Vamos deixar ela estabilizar. E quando estabiliza, vamos medir as tensões. Vamos pegar aqui as tensões base emissor, coletor e emissor. Então, vamos lá. Base com emissor. Dando quanto aqui? 0,66. 0,66. E o coletor com emissor. 5,99. 5,99 volts. Então essas são as tensões. Vamos verificar agora as correntes, né, de coletor e de emissor. Bom, da base praticamente está estável, está estabilizando ali, né, em 35,3. Vou anotar aqui, depois a gente vê se vai oscilar. Vamos pegar agora o coletor, vou abrir aqui o coletor. Vamos pegar aqui a corrente de coletor, entre o coletor, o resistor de coletor e o coletor, 14 miliampere, né? Tá vendo que agora não houve tanta oscilação, tá vendo, ó?
Lá nos outros casos ficava oscilando, né? Variando um pouquinho, mas variava. E aqui já ó, demorou bastante para começar a oscilar, porque ainda está energizando. Quando eu abri o circuito, parou de circular corrente. Quando eu coloco de novo a ponteira, começa a circular corrente, ele volta a mudar a temperatura. Ainda mais que aqui está com o ar-condicionado ligado. Vamos fazer o seguinte agora, pedir a corrente coletor de emissor, vamos abrir aqui o resistor. Eu vou tirar o resistor aqui do emissor. E aí eu pego a medição agora aqui do emissor até o resistor. Porque lá embaixo tem 3 jumper, né? Tem 3 fios lá. Então aqui está quanto? Vamos ver se ele vai estabilizar ali. 13,8. Vamos anotar esse valor? 13,8 miliamperes. Mas comparado com o primeiro caso, lembra que o primeiro caso ficava oscilando naturalmente, né? Sem eu ficar colocando nada quente ali em volta do transistor. A própria temperatura aqui da sala e a corrente passando por ele já ia oscilando bastante. Aqui não, aqui já houve uma estabilização. Então, a polarização é isso, é você definir esse ponto onde você estabiliza essa corrente. Agora, qualquer oscilação da corrente base que eu tiver, aí ele vai reproduzir isso lá no coletor para emissor. Tá? Então, só alterar a corrente base com um sinal aqui agora, que seja um sinal de uma medição mínima, né, de corrente ali, ou uma música, pensar colocar aqui a saída de um fone de ouvido de um celular, né, para poder aí ele vai amplificar isso, ele vai reproduzir essa variação lá na corrente de coletor. E essa corrente de coletor pode estar alimentando aí então um alto-falante e reproduzindo isso com uma corrente maior do que com a que sai do próprio celular. Ok? Então tá aí a estabilização, né? Caso tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu voltarei aí respondendo vocês. E o beta, professor, aqui? E aí? Esse circuito ele é praticamente independente do beta, né? Mas, de qualquer forma, a fórmula do beta ela é a mesma para qualquer transistor, né? Vamos calcular o beta aí? Não calculamos do anterior também, né? Vamos calcular? Vamos calcular do anterior lá, ó. O primeiro deu 363. Aqui dá 22,3 expoente a terceira, né? Então 22,3 miliampere dividido por 61,71 expoente a menos 6, que é micro, né? Opa! A equação ficou errada ali em cima. Pera aí, vamos corrigir. Vamos lá de novo. 22,3 expoente a menos 3, faltou o 3 lá dividido, o que eu coloquei entre, por 61,71 expoente a menos 6. 361, deu 363, agora deu 361, mantendo aí, né? A diferença é um pouquinho da oscilação da corrente que teve na hora que eu fiz a leitura. E por último, né, calculando o beta então aqui do terceiro caso, eu tenho 14 mili e tenho 35,3 micro, né? Então 14 expoente a menos 3 de mili dividido por 35,3 expoente, né? Expoente a menos 6. Isso vai me dar um beta de 396. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Acho que assim vai começar a ficar melhor o entendimento, fixar mais a partir da próxima aula, já que a gente vai aplicar isso, né? A gente vai usar aí a nossa polarização feita para poder fazer um amplificador. Então, na minha polarização, eu defino todos os meus componentes do circuito. O circuito operando em regime permanente, eu defini o ponto que excede da reta de carga, aí agora sim eu entro com um sinal na base e esse sinal ele vai ser reproduzido do lado do coletor para emissor. Então espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula.